Meu nome é Romário e completei 18 anos há 4 meses, e meu pai me expulsou de casa há 6 meses. Isso aconteceu porque meu meio-irmão Vitor, de 24 anos, decidiu voltar a viver com nosso pai e não queria alugar uma casa só para ele. Vitor é filho do meu pai com uma mulher com quem ele se relacionou antes, mas terminaram pouco depois de ele nascer. Então, eles não conviveram muito tempo juntos. Vitor sempre esteve mais próximo do nosso pai do que da mãe, então passamos muito tempo juntos desde pequenos. Ele vinha nos visitar mais frequentemente do que o necessário, de acordo com o acordo de visitas que tinham. Eu pensava que ele só deveria estar conosco metade do mês, mas ele sempre estava por perto. Talvez eu tenha sentido isso porque não gostava de estar com ele, mas nosso pai queria que estivéssemos juntos. Vitor não tinha muito apreço por mim, ele me via como um rival. Minha mãe morreu há alguns anos depois de lutar contra um câncer de pulmão, e foi aí que minha relação com meu pai piorou. As coisas já eram difíceis entre meu pai e eu desde que eu era pequeno. Parecia que meu pai não queria um filho como eu, sempre foi estranho e distante comigo. Ele ficava bravo por qualquer coisa que eu fizesse e nunca era carinhoso, mas com Vitor era totalmente diferente, muito amoroso e atencioso. Nosso pai insistia para que Vitor e eu passássemos tempo juntos, mesmo sabendo que não nos dávamos bem. Vitor não me tinha simpatia porque me via como uma ameaça, e eu não tinha simpatia por ele porque sempre me incomodava. Vitor sempre tentava me provocar e intimidar, sabendo que não seria repreendido, porque nosso pai nunca brigava com ele. Toda vez que eu reclamava com meu pai de que Vitor estava sendo duro comigo, ele me dizia para aguentar e aceitar, porque, segundo ele, assim era como os meninos deveriam brincar. Ele não queria que eu crescesse fraco, pensava que era isso que meu pai esperava de mim, então aprendi a suportar certas coisas sem reclamar. Nunca me defendia porque não queria deixar meu pai bravo, e sabia que brigar com Vitor era uma maneira certa de fazer meu pai brigar comigo. Não importava se Vitor estava me prejudicando ou não, se brigássemos, eu sempre estava errado aos olhos do meu pai. Estava claro que ele tinha um favorito, e não era eu. Meu pai nunca achou estranho que Vitor me provocasse, mesmo sendo 4 anos mais novo. Depois, Vitor mudou sua forma de me intimidar, bater em mim já não era suficiente. Quando ele entrou no ensino médio, começou a me provocar com seus amigos. Antes, a escola era meu lugar seguro, porque eu estava na escola primária e ele no ensino médio, em prédios diferentes. Mas quando comecei o ensino médio, estávamos no mesmo prédio, e ele e seus amigos começaram a me cercar e zombar de mim. Até espalhavam rumores maliciosos dizendo que eu tinha problemas mentais, e todos os mais velhos sabiam que eu era o irmãozinho bobo de Vitor, era assim que me chamavam. Eles também usavam palavras ofensivas, o que tornava tudo mais difícil para mim, porque quando você começa o ensino médio, se preocupa mais com sua reputação. Até mesmo os amigos que eu tinha na primária não falavam comigo, porque eu não era considerado legal o suficiente. Só quando Vitor se formou finalmente pude ter a escola só para mim e viver em paz. Tinha alguns amigos, mas a maioria das pessoas acreditava nele. E eu deixava pra lá porque estava tão cansado de lutar o tempo todo que nem conseguia discutir com a galera. Em casa, as coisas continuavam ruins porque Vitor e meu pai nunca perdiam a chance de me fazer sentir mal e bobo, mesmo que eu não fosse. Tirava boas notas, especialmente em ciências, mas isso não importava para eles. Vitor era jogador de futebol e também se destacava nos estudos, exatamente o tipo de filho que meu pai queria. Eu, por outro lado, era considerado mediano em tudo, e sempre faziam questão de me lembrar disso. Minha mãe tentava me defender, mas meu pai era muito persuasivo e a convencia de que só estavam brincando comigo, sem intenção de machucar. Minha mãe era uma pessoa doce e gentil, e também muito apaixonada por meu pai, então nunca viu a verdadeira natureza dele. Ela fazia o que podia para me defender, e eu apreciava isso. Mas não era suficiente. Meu pai e Vitor continuaram me atormentando.
Mas antes que eu pudesse descobrir como seria a vida só com meus pais, sem Vitor sempre me incomodando, minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão. Foi muito difícil aceitar. Parecia que nosso mundo estava desmoronando. A única coisa que meu pai e eu tínhamos em comum era o amor por minha mãe, então seu diagnóstico nos afetou profundamente. Em vez de unir nossa família, meu pai escolheu se distanciar ainda mais. Antes, pelo menos ele falava comigo, mesmo que fosse para criticar, mas depois do diagnóstico de minha mãe, agia como se eu nem existisse. Vitor e eu estávamos sofrendo, mas ele escolheu lidar com o sofrimento de forma diferente. Eu gostaria que a difícil situação de minha mãe nos unisse mais, mas isso não aconteceu. Meu pai, por alguma razão, não me queria e não suportava a ideia de me ver feliz. Com o tempo, a condição de minha mãe piorou e o temperamento de meu pai também começou a me afetar. Ele não falava comigo mais, me ignorava completamente, às vezes era muito rude comigo. Houve várias ocasiões em que quase me fez chorar por sua grosseria. Eu tentava manter a paz na família não respondendo a meu pai, porque sabia que isso só lhe daria mais motivos para me repreender. As coisas já eram ruins quando minha mãe ainda estava viva, mas depois que ela morreu, pioraram. Nos primeiros meses após a morte de minha mãe, as coisas estavam realmente tranquilas em casa, o que significava que eu fazia tudo enquanto meu pai simplesmente existia. Ele ia para o trabalho, voltava para casa, jantava e mais nada. Preocupava-me com ele e entrei em contato várias vezes com meus avós para dizer que achava que meu pai provavelmente estava deprimido. Eles não me levaram a sério, ou não se importaram o suficiente com o filho para verificar como ele estava após o funeral, ou simplesmente não gostavam de mim, assim como meu pai, e não queriam seguir minhas sugestões. Depois que minha mãe morreu, todas as responsabilidades recaíram sobre mim. Não podia reclamar, pois meu pai dizia que, como não ganhava dinheiro, o mínimo que eu devia fazer era ajudar em casa. Isso me machucava muito, mas não tinha outro lugar para ir, então tive que aceitar e conviver com essa situação. O que me dava esperança era a ideia de ir para a universidade, porque isso significaria que finalmente poderia me afastar de meu pai. Já nem via mais aquele lugar como meu lar, porque sem minha mãe, já não parecia um lar para mim. Poderia ter ido morar com os pais de minha mãe após sua morte, mas moravam longe, e ainda me restava um ano de escola pela frente, então não era possível. No entanto, há alguns meses, meu pai me expulsou de casa quando descobriu que seu filho preferido, Vitor, voltaria para casa. Acabei indo morar com meus avós. Vitor havia saído de casa para estudar na universidade há alguns anos e não voltou depois de se formar. Conseguiu um emprego onde estudou e decidiu ficar lá, já que sua namorada também queria morar lá e construir uma vida longe de nossa casa. Vitor ficou com ela e só voltava para casa nas festas de fim de ano. Há cerca de 2 anos, ele se casou com sua namorada, que estava grávida. Acabaram de se formar, então decidiram se casar. Para minha surpresa, fui convidado para o casamento, e naquele dia Vitor não me tratou mal. Sua mãe também estava lá, apesar de sua saúde frágil. Todos gostavam dela, embora Vitor não fosse muito próximo de sua própria mãe, que não parecia se importar muito com ele ou com a criação dos filhos. Ela já estava em seu 4º casamento quando Vitor se casou, e parecia que seu principal objetivo na vida era ser rica. Trabalhava e ganhava seu dinheiro, mas isso custou seu relacionamento com seu filho. Isso talvez explique a forte conexão de Vitor com nosso pai, que praticamente era sua única figura parental. Vitor era a única pessoa da família pela qual meu pai realmente se preocupava, e ele não queria que ele compartilhasse a atenção comigo. Depois, meu pai se casou e teve outro filho, e viveram felizes por anos. Mas não sei por que, há 6 meses, decidiram voltar. Meu pai me avisou apenas 2 semanas antes de Vitor voltar, todo orgulhoso. Disse que eu precisava encontrar outro lugar para morar porque Vitor voltaria e eu teria que deixar meu quarto.
Nossa casa tinha 3 quartos, então perguntei por que não usávamos o quarto de visitas. Meu pai disse que Manuel e sua esposa ficariam lá, e meu quarto se transformaria no quarto do bebê. Ele pensava que eu deveria sair de casa porque já era adulto. Me pareceu muito egoísta da parte dele. Tentei discutir com ele, mas ele não mudou de ideia. Me deu 2 semanas para sair e ameaçou chamar a polícia se eu não fosse embora. Naquele momento, estava tão assustado que não sabia que podia contestar isso legalmente. Comecei a procurar outro lugar para morar e acabei decidindo ir morar com meus avós. Apesar de morar em Monge, eu ainda ter que estudar. Como faltavam apenas algumas semanas para terminar o ensino médio, decidi arriscar. Mudei-me rapidamente antes de Vitor voltar com sua família. Meu pai nem se importou quando parti, nem se despediu no dia da mudança. Meus avós vieram de longe me buscar de caminhão. Queriam enfrentar meu pai, mas pedi que não o fizessem. Já se passaram 6 meses desde que fui morar com meus avós, depois que meu pai me expulsou de casa. Desde então, não falei com ele, também não queria falar. Estava prestes a começar a universidade e não via razão para falar com meu pai ou com Vitor. Mas de repente, eles precisaram de mim e vieram me procurar porque estavam tendo problemas. Fiquei surpreso quando apareceram, mas meus avós os deixaram entrar e conversei com eles. Descobri que Manuel voltou aqui com sua família porque perdeu o emprego e estava tendo dificuldades para pagar o aluguel. Sua esposa queria ficar em casa cuidando do filho e não trabalhar até que ele crescesse um pouco. Pensaram que encontrariam trabalho facilmente ao voltar, mas não foi o caso, pois havia muitas pessoas com as mesmas habilidades que Vitor e ele não conseguia se destacar. Meu pai conseguiu um emprego para Vitor na empresa onde trabalhava, mas não estavam felizes porque o salário era menor do que Vitor ganhava antes. No entanto, aceitaram a situação. O problema é que Vitor começou a roubar dinheiro da empresa e, depois de alguns meses, foi descoberto. Agora, meu pai e Vitor estavam passando por um momento complicado, porque os donos da empresa pensavam que estavam trabalhando juntos nisso. Ameaçaram processá-lo se o dinheiro não fosse devolvido em breve. A razão pela qual ainda não foram processados é que o chefe da empresa era muito amigo da minha mãe e, por respeito a ela, ainda não havia tomado medidas legais contra eles por roubo. Vitor e meu pai queriam que eu os ajudasse, dizendo que roubaram dinheiro para o meu fundo universitário e não por ganância própria. Meu pai acreditava que isso os salvaria de serem presos, mesmo que perdessem o emprego. Contavam comigo para respaldá-los nessa história. Fiquei chocado com seu pedido e recusei imediatamente, considerando sua ideia absurda e sem possibilidade de funcionar. Não queria fazer parte disso. Quando disse não, eles ficaram nervosos e insistiram que eu deveria ajudá-los para evitar serem presos. Mas eu não via isso como uma simples disputa passada. Meu pai havia me expulsado recentemente, então a situação era recente e séria. Além disso, o plano deles era muito desonesto. Conhecia bem o chefe da empresa onde meu pai trabalhava, ele era amigo da minha mãe e gostava de mim, eu o chamava de tio e tínhamos uma boa relação. Minha mãe até ajudou meu pai a conseguir um emprego lá, mas agora Vitor estava tentando enganá-lo, e meu pai queria encobrir tudo. Eu sabia que seria melhor se eles simplesmente devolvessem o dinheiro roubado em vez de tentar ocultar o erro com mais mentiras. Vitor e meu pai realmente queriam que eu os ajudasse, pois temiam ser presos se tentassem enganar novamente. Deveriam ter ficado gratos pela oportunidade de devolver o dinheiro e evitar um julgamento que certamente perderiam, o que poderia levá-los à prisão. Eles não perceberam que estavam em uma situação menos complicada agora e que as coisas poderiam piorar se continuassem com o absurdo plano. Quando tentei explicar isso, meu pai ficou muito bravo e disse que não queria ouvir conselhos, mas esperava que eu aceitasse o plano. Recusei e, para minha surpresa, meu pai começou a chorar. Foi estranho vê-lo assim.
Disse que contava comigo porque, apesar de tudo, eu ainda era seu filho e ele acreditava que eu ajudaria em uma situação similar. Vitor também insistiu, dizendo que eu era a única pessoa que poderia salvá-los porque era bem visto entre os amigos da minha mãe. Foi difícil, mas disse não e sugeri que devolvessem o dinheiro. Ficaram muito chateados, pensando que eu agia assim por ressentimentos passados. Foram embora, e desde então me sinto culpado imaginando-os na prisão, o que me entristece, mas participar de algo ilegal e errado não é correto e também seria uma falta de respeito à memória da minha mãe, abusando de sua amizade. Estou confuso agora sobre o que devo fazer, e é importante agir rápido, porque meu pai e Vitor não têm todo o tempo do mundo para resolver suas dívidas. Não quero mentir nem ocultar os erros do meu pai e meu irmão, Vitor, que me incomodou a vida toda. Decidi não ajudá-los porque não é correto, é errado e até ilegal. Não quero fazer parte disso. Se meu pai e Vitor quiserem evitar problemas com a lei, precisam resolver isso por si mesmos. Eles não estão em perigo grave e têm a oportunidade de corrigir seus erros, devolver o dinheiro que Vitor pegou e resolver o problema sem arruinar sua imagem. Eles podem devolver o dinheiro e resolver as coisas. Então, não preciso me sentir culpado. Muitas pessoas me disseram para ficar longe disso, não apenas porque meu pai e Vitor não foram bons, mas também porque o que fizeram foi muito ruim. Eu não conseguiria viver com isso na minha consciência. Decidi não me envolver. Se tentarem me contatar, os ignorarei. Já os bloqueei em todos os lugares, mas acho que poderiam tentar usar outros números ou redes sociais para falar comigo. Meus avós também acham que estou certo em ficar longe disso, pois eles foram quem causou essa confusão e agora devem resolvê-la. Há 8 dias, meu pai tentou falar comigo usando um número diferente. Respondi sem querer, mas desliguei assim que reconheci sua voz. Não pude bloqueá-lo rápido o suficiente, então ele conseguiu enviar uma mensagem. Disse que sabia que eu não queria falar sobre isso, mas ele e Vitor estavam tendo muitos problemas e precisavam muito da minha ajuda. Seu chefe estava muito zangado e dizia todos os dias que eles tinham que devolver o dinheiro ou ele os levaria à justiça. Isso me fez sentir culpado, mas respondi dizendo que não ia ajudar e que ele deveria encontrar outra maneira de resolver o problema em vez de fugir dele. Depois disso, bloqueei ele. Espero que ele entenda meu ponto de vista, embora ele não entenda. Espero que faça a coisa certa. Não gostaria de ver meu pai na prisão. Meus avós conversaram com um amigo da minha mãe, que é o chefe da empresa onde meu pai e meu irmão trabalham, para saber o que ele faria. Não queríamos incomodá-lo porque ele está muito ocupado, mas precisávamos saber. Meu avô falou com ele, e o chefe disse que ainda está considerando levar o caso à justiça se não receber o dinheiro de volta em alguns meses. Disse que, por ser amigo da minha mãe, tentaria não se preocupar muito com isso, mas não consegui esquecer a dívida. Me pareceu muito justo da parte dele. Ele até pediu desculpas pelo que estava acontecendo comigo, mas disse que estava tudo bem, já que não moro mais com meu pai, de alguma forma, ele merece. Não sabemos o que vai acontecer, mas acredito que meu pai é inteligente o suficiente para saber que precisa devolver o dinheiro para não ser preso. Pode levar tempo, mas tenho certeza de que resolverão. Também conversei muito com um amigo da minha mãe, e ele disse que minha mãe havia conversado com ele antes de falecer. Se eu precisasse de um emprego para ganhar dinheiro rapidamente ou mesmo um emprego de verdade, ele poderia me ajudar. É bom saber, e vou me lembrar disso. Embora ela tenha partido, minha mãe ainda cuida de mim, e isso me deixa muito feliz. Não sei o que meu pai vai fazer sobre o dinheiro que meu irmão pegou, mas, se depender de mim, podem esquecer, porque não vou contar nenhuma mentira para ajudá-los. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos.
E se você quer conhecer o final da história da médica que foi demitida após salvar a vida de um mendigo, mas ficou chocada ao saber quem ele realmente era, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.